Em Mato Grosso, um projeto batizado de Carne na Mesa distribuiu uma espécie de cesta básica de proteína para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é privada e surgiu durante a pandemia. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o empresário Roberto Aguiar, que é diretor da Nutripura e o idealizador desse projeto. Seja bem-vindo, Roberto. Olá, um abraço a todos aí, bom estar com você, batendo esse papo aí, falando um pouco mais desse projeto. Lembrando que o JR Agro está disponível nas plataformas digitais da Record TV. Roberto, para a gente começar, eu queria que você explicasse como é que surgiu a ideia desse projeto. Tudo começou naquele momento de pandemia, né? Aquela dificuldade que as pessoas estavam enfrentando. Então, nós percebemos que tinham muitas pessoas doando cesta de alimentos, arroz, e que estava faltando proteína. E aí nós entendemos que era importante a gente trabalhar essa parte de proteína animal, para complementar a dieta, né, a alimentação dessas pessoas, fortalecer para que elas estivessem mais saudáveis durante todo aquele momento de pandemia que a gente estava vivendo. Foi bem o começo da pandemia, muitas pessoas desempregadas, recebendo ajuda de muitas pessoas também nessa parte de alimentação, mas a gente percebeu que faltava proteína na dieta, né? Então, da alimentação dessas pessoas, e fomos atrás de trabalhar essa campanha. E aí veio o Carne na Mesa. E aí, como é que foi isso? Foram empresários, pecuaristas? Quem vocês conseguiram mobilizar? Quem estava por trás disso? Nós começamos justamente mobilizando a classe produtora, né? Que poderia nos ajudar, os clientes da Nutripura, que são produtores rurais, e chamamos eles para nos ajudar, né? Nós, temos muito tempo de empresa, já estamos quase 20 anos de mercado, chamamos eles, eles acreditaram, confiaram na gente, né? Porque essa questão de campanhas, às vezes, você não sabe para onde está indo o dinheiro, como vai ser feito. E nós trabalhamos isso e chamamos basicamente os produtores rurais, tivemos lives, pessoas também doaram, agrônomos, pessoas do ramo e outras pessoas da cidade também viram que realmente a coisa era séria e que realmente ia contribuir com muitas famílias que estavam precisando naquele momento, e foi muito bacana, a gente teve uma adesão muito importante para que as pessoas pudessem receber essa cesta de carne no seu prato. Porque, na realidade, a Nutripura não produz carne, né? Vocês produzem rações, enfim. Exatamente, nós somos uma indústria de suplemento animal, né, toda a parte de rações, núcleos de confinamento, loja agropecuária, mas nós estamos nesse ramo, né, temos muitos clientes nessa área e estamos aqui no Mato Grosso e realmente a gente trabalhou buscando junto aos produtores rurais que poderiam nos ajudar com doação. E como é que era essa cesta? Era uma cesta de carne, mais ou menos carne de 7, 8 quilos de carne congelada. E as famílias recebiam, depois de fazer, elas tinham um local para se cadastrar, nós trabalhamos com muitas entidades locais também para poder levantar as pessoas que realmente precisavam naquele momento. E a gente entendeu que sair distribuindo carne na rua, né, para as pessoas que precisavam em bairros carentes, ia ser muito difícil, pouco assertivo. Então, realmente, a gente fez uma triagem muito bem feita. Aí olhávamos realmente aquela família que estava precisando daquela doação, e a partir do momento que ela era cadastrada, ela recebia na casa dela a carne congelada durante 3 meses. Então, ela recebia o primeiro mês, depois de 30 dias a segunda cesta e a terceira cesta. Porque realmente a gente queria ajudar aquela família durante aqueles 3 meses. A gente, naquela época, entendia que a pandemia não ia durar tanto quanto durou até hoje, e a gente precisava ajudar ela, pelo menos para ela passar naquele momento de dificuldade. Então, por isso que não foi uma doação assim de ir num bairro carente e fazer doação como outras entidades também estavam fazendo. Tinha outros alimentos também ou não? Essa cesta era especificamente de carne. Exatamente, era só carne congelada. Muitas famílias estavam recebendo doações em igrejas, em órgãos de arroz, feijão, né? Então a gente entendia que a carne era justamente o complemento que estava faltando. Eram os pecuaristas que fizeram as doações. Cada um se mobilizou, isso envolveu mais ou menos, você tem ideia do número ali de produtores e de empresas, empresários que participaram? Nós tivemos mais de 300 pessoas doando, né, em diferentes valores, doando em empresas que ajudaram, mas foram mais de 300 doações de diferentes valores que a gente arrecadou. Quantas famílias beneficiadas? Nós tivemos 1.465 famílias, foram 4.168 cestas distribuídas.
Como é que era a recepção quando vocês chegaram, por exemplo, com a primeira cesta na casa de uma família que estava numa situação muito difícil? Primeiro, assim, é uma questão que foi muito interessante que a gente teve envolvimento de muitas pessoas também, não só para doar, mas financeiramente, mas depois para ajudar nessa distribuição, porque você imagina, porque uma coisa é você sair num bairro carente e num caminhão frigorífico, às vezes, e doar carnes desse jeito. Mas a gente realmente tinha que entregar na casa da pessoa, tinha que fazer essa triagem. Então, nós tivemos um grupo muito grande envolvido para fazer essa doação, né? Para ir lá levar. E o que a gente percebe é o quanto existem pessoas que precisam dessa ajuda, né? Então, muitos do nosso time, outras pessoas que estavam mobilizadas, falaram: nossa, a gente não percebe quantas famílias carentes tem na nossa cidade, né? Porque a gente fez distribuição em Rondonópolis, em Mirassol do Oeste, Araputanga e Pontes Lacerda. Cidades menores, como Araputanga e Pontes Lacerda ou Mirassol, que são bem menores que Rondonópolis, aqui no Mato Grosso, e que a pessoa, às vezes, achava que a cidade não tinha aquela carência como elas foram na casa, né? De ver a estrutura, né? Que a casa tinha e a alegria de ver a pessoa, de falar para você que hoje ela tem uma comida para colocar no prato, a carne, né? Porque normalmente as pessoas comem arroz com feijão, né? E a carne, a emoção é indescritível. Eu acho que não tem como a gente falar. Você parece até que se emociona um pouco aí quando fala do assunto. Mas é bonito, né? É bonito a gente poder ajudar, né? A gente ajuda, mas no final quem é mais ajudado somos nós, né? Ver a alegria no sorriso das pessoas deixa a gente muito feliz, né? Hoje vocês não estão mais distribuindo carne, mas o projeto parou, o projeto continua, porque parece que tem novas fases agora. Nós tivemos parceiros que nos ajudaram a criar a terceira fase, né? Nós fizemos duas fases, uma foi em Rondonópolis, a segunda foi nessas outras cidades que eu comentei, e aí nós entramos numa terceira fase esse ano, final do ano passado, que é capacitação dessas pessoas, né? É a identificação das pessoas que têm uma necessidade de ser recolocadas no mercado de trabalho, treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas, né? Entender quais são as atividades na região dela que tem maior demanda, por exemplo, tem na construção civil tem uma demanda grande, então entender qual que é a demanda junto com os empresários, falar, então nós vamos capacitar essas pessoas nesses setores que estão carentes, né, de alguma mão de obra especializada e conseguir recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, o que é muito importante para ela conseguir seu próprio sustento, né? Ou seja, agora o negócio é conseguir capacitar e arrumar uma colocação para essas pessoas. Então, assim, são mais duas frentes, pelo menos, né? São duas frentes bem diferentes, né? Nós temos agora essa parte de triagem que gera uma dificuldade grande de encontrar essas pessoas, né? Porque muitas pessoas mudaram o telefone, a pessoa de baixa renda, então é difícil, às vezes, ela nem está mais naquele lugar onde você a encontrou da primeira vez. Então, é uma fase que nós estamos tendo um trabalho de realmente encontrar essas pessoas e depois entender como a gente vai fazer essa fase de capacitação e de recolocação dessa pessoa no mercado de trabalho. Vocês precisam de parceiros. Essa é uma fase de um parceiro novo, né? Um parceiro que trabalhe nessa parte de capacitação e essa é uma parte importante, né? Pessoas que estejam interessadas em ajudar nessa fase de capacitação, nós estamos aí de portas abertas para continuar juntos ajudando essas pessoas. A gente estava conversando, você estava comentando até que a capacitação nesse momento é até mais importante do que a recolocação dessa pessoa. Por quê? Porque o mercado de trabalho, pelo menos na nossa região, ele já está bem aquecido, né? Mato Grosso, por ser uma região do agro, ele tem uma boa atração aqui, né? Nós estamos numa região que cresce muito, então isso traz demandas, né? E muitas pessoas, às vezes, não conseguem colocação muito mais porque elas não estão capacitadas para alguns cargos do que propriamente o cargo existindo. Por isso, nós vamos fazer um trabalho de olhar quais são as vagas mais disponíveis no mercado e aderente para que a gente possa fazer a captação certa, porque senão a gente capacita a pessoa em uma coisa que não tem demanda, né? Então, nós vamos fazer bem esse estudo para fazer um trabalho bem feito, né? Para que realmente essa pessoa consiga depois ter o seu sustento. Você acha que existe a possibilidade desse projeto se ampliar, não ficar restrito a essa região do estado?
Acho que sim, né? Nós tivemos aí, quando nós fizemos o projeto Carne na Mesa, foi muito interessante, porque outras empresas fizeram projetos diferentes, mas ao mesmo tempo parecidos com a nossa ideia, né? E eu acho que o bacana é isso, quando você... Coisas boas multiplicam, né? E você vê outras pessoas que tiveram outra ideia, com outro tipo de arrecadação, e também fizeram doação, inclusive de carne, com outro modelo, né? E isso é muito bom. Então, eu acho que arrumar parceiros para a gente ampliar esse projeto em outras regiões, a gente precisa criar um modelo, né? Dando certo o modelo, a gente consegue replicar, sim. Você já tinha participado de alguma campanha parecida? Já tinha se engajado em algum outro projeto do tipo? Nós já tínhamos ajudado muitas vezes, mas puxar a bandeira e fazer uma campanha desse nível, não. Né? A gente já tinha, nós participamos de outros projetos de incentivo ao esporte aqui no Mato Grosso, ou algumas outras coisas, mas nesse sentido não, e foi muito gratificante ver o empenho do time da empresa, né, para com isso, né? Foi muito interessante. Agora, é aquela coisa assim, né? Ah, tem-se a ideia, mas aí vai deixando para lá, não faz. Meio que dá para servir de exemplo. Isso, o que você pode falar para, por exemplo, empresários principalmente? Assim, pô, tem essa ideia? Põe em prática, né? O que a gente às vezes fica com dificuldade é falar, como a gente vai puxar isso sozinho, né? E na verdade as pessoas estão prontas para ajudar, né? Tem muitas pessoas prontas para ajudar, seja financeiramente, seja para te ajudar a realmente executar tudo isso. E principalmente na empresa, olhando o lado empresarial aí, as pessoas que trabalham conosco, e com certeza trabalham com outros empresários, elas arregaçam a manga e vão junto. É muito bonito de ver isso. Então, às vezes, a gente não sabe o valor que tem dentro da empresa de pessoas que estão ali que realmente querendo ajudar. E a hora que você abre essa porta, nossa, é muito, muito interessante. Então, acho que vale a dica aí de realmente mobilizar o time, né? Em prol de uma causa comum, assim. Roberto, eu vou pedir um minutinho. O JR Agro vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. O JR Agro de hoje está de volta. A gente conversa com o empresário Roberto Aguiar, idealizador do projeto Carne na Mesa. Roberto, como é que foi para conciliar a sua vida como empresário e com um projeto desse porte? Acho que no final a gente arruma tempo para tudo, né? É só se organizar mesmo. Mas o mais importante foi ter pessoas trabalhando junto conosco, né? Na verdade, o time ajudou, as pessoas ajudaram, então a gente consegue conciliar um momento que a gente está vivendo, inclusive dentro da empresa, né? Um momento de dificuldade, de expectativas aí para saber aonde que ia levar tudo isso, a questão da pandemia. Mas posso dizer que a gente ficava mais animado até para poder trabalhar no outro dia. O Brasil exporta mais de 2 milhões de toneladas de carne bovina. Mas a pandemia, como é que ela afetou o setor da pecuária? Como é que foi isso? Como é que a pandemia afetou esse mercado? Nós tivemos aí uma parada total do trabalho, né, em todos os setores, né, uma incerteza de tudo como ia acontecer, mas tanto no lado da carne como dos alimentos, existe uma demanda, né, então essa demanda foi atendida, os produtores tiveram de voltar para o campo, né, a gente não pôde se isolar, né, a classe produtora teve de continuar trabalhando. Então, não tem como ter home office, né, na fazenda. A gente teve de produzir carne, produzir alimento para a população no mundo inteiro. E o Brasil é um celeiro de produção. Então, nesse sentido, logo da primeira etapa aí, de um primeiro entendimento de como as coisas iam ser, o mercado agro voltou a crescer para atender essa demanda, né? Então, isso aconteceu. O que é um impacto muito grande para todos foi o impacto de custo, né? Todos os produtores rurais foram impactados com aumento de custo gigantesco, né? A gente está vendo aí uma onda agora, inclusive, de fertilizantes, insumos, que quase triplicaram de preço. Então, hoje, apesar dos alimentos terem subido, o custo de produção subiu fortemente, né? Então, a inflação dos insumos aí está apertando bem a conta para todo mundo. Hoje, qual é a situação do setor, do seu ponto de vista? O setor, ele tá bem, eu não posso dizer que é diferente de outros setores que foram impactados fortemente, como o turismo, né, que realmente pararam. Nós não paramos, né? As contas apertaram de um lado, de outro, melhoraram
para alguns setores, mas eu acho que o agro está bem, o Brasil está forte no agro, né? Então, isso, a gente está bem posicionado, nós temos bastante tecnologia no campo e produzimos um alimento com bastante sustentabilidade. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. É uma forma de distribuir um pouco do que vocês conseguiram? Eu acho que sim, acho que sempre é uma forma de ajudar, eu acho que independente da época, né, podemos dizer que existe espaço para ajudar as pessoas. Mas mais importante que ajudar naquele momento mais difícil é como a gente capacita essas pessoas mesmo para elas voltarem ao mercado de trabalho. Vocês têm alguma previsão já de quando inicia essa nova fase? Você tem feito contatos? Nós começamos a parte de triagem no final do ano passado, nós estamos nessa fase agora, e depois que nós levantarmos todas as famílias, nós vamos para a segunda fase de entendimento do mercado e capacitação. Vocês esperam aí beneficiar mais quantas famílias? Vocês pegam essas mesmas famílias que já foram beneficiadas com as cestas, ou vocês pretendem pegar outras pessoas? Como é que vai ser isso? A ideia é usar justamente o nosso banco de dados para trabalhar com essas famílias, que foram bem entendidas a necessidade delas, né? Então, dessas 1.400, aí, quase 1.500 famílias, é desse público-alvo nosso de trabalhar durante a triagem que nós começamos a fazer já. Como é que vocês fizeram a divulgação da primeira e da segunda fases? Vocês tiveram campanhas ou foi no boca a boca? Como é que foi essa coisa? A divulgação, a gente fez divulgação dos dois lados, né? Muita rede social, né? Porque tinha dois lados de divulgação. Um era para chegar nas famílias que realmente precisavam. E essa nós usamos tanto as mídias sociais, quanto também associações de bairro, da própria prefeitura, para poder fazer a triagem e achar realmente as pessoas que precisavam ser impactadas positivamente com a cesta de alimentação, porque era muito importante a gente doar para as pessoas certas. Então, de um lado, foi muitas associações que nós procuramos, de outro lado, aí foi muito boca a boca, muito WhatsApp, ligação, para conversar com os pecuaristas. Depois a gente teve uma live, foi um sucesso, e depois dessa live a coisa criou um tamanho bem interessante, e tinha projeto de doação no site, então a gente conseguiu crescer o movimento depois da live. Você participou da entrega das cestas? Participei aqui. Nós tínhamos um time entregando, empresas já também especializadas nesse tipo de trabalho. As empresas que fizeram a parte de processamento da carne. Então, a gente teve muitos parceiros aí para poder fazer essas entregas. Você tem ideia do número total de voluntários? No total, nós tivemos mais de 100 pessoas envolvidas no projeto. Desde a entrega, os parceiros de processamento, todas as pessoas aí envolvidas, foram mais de 100 pessoas que ajudaram, puseram a mão na massa mesmo para ajudar a acontecer. Tem algum episódio que te marcou nessas entregas? Alguma coisa, alguma história que falou assim, isso aqui eu vou levar para a minha vida? Acho que teve dois, né? Um foi a emoção da pessoa que estava doando junto, né? Quando você está lá fazendo a doação, você via a emoção de quem estava recebendo, mas a emoção de quem estava junto, você sempre ia com alguém, sempre tinha pessoas. Eram vários grupos. A emoção da pessoa que estava fazendo a doação me marcou bastante, né? E uma ligação de uma colaboradora de outra cidade que eu não estava me ligando e realmente agradecendo de ter a oportunidade de estar junto e ajudando as pessoas. Isso marcou muito. Ela me ligou e me contou a história que ela viveu e achou muito interessante. E um dia, numa entrega, uma pessoa que recebeu e falou: hoje eu tenho carne para colocar na minha mesa, assim, de uma maneira que você realmente fala, você dá valor na vida, né? Porque às vezes a gente acaba ficando meio alheio ao que está acontecendo, a gente não tem muita ideia, a gente ouve falar, mas quando você vai para campo, a gente vive isso na reportagem, né? Quando você vai para campo, quando você enxerga esse problema, quando você vive esse problema, na realidade a gente não vive isso, mas a gente olha, é visível, a fome se torna palpável, né? Exatamente. Isso mexe com a gente, né? Não tem como. Uma coisa é você ver a reportagem, uma coisa é você estar lá dentro da casa da pessoa, ver a condição que ela mora e ver a dificuldade que ela tem. Isso muda bastante a nossa percepção de mundo. Você acha que esse projeto mudou a tua vida? Eu acho que ele
ele me ajudou a construir o caminho que a gente vem triando aí desde antes, de valorização das coisas. Eu acho que me ajudou a entender um pouco mais da vida. Não mudou minha vida, mas entender minha vida. E você tem esse retorno também das outras pessoas que têm trabalhado no projeto? Na verdade, a gente se envolveu mais, eu também, a gente se envolveu mais em projetos sociais, né? A gente percebe o valor que tem isso, né? E o valor que tem das pessoas que trabalham com isso, né? Quando a pessoa te liga pedindo ajuda, você fala, eu preciso ajudar essa pessoa, porque a parte mais difícil é ela que está fazendo, né? Ela que está correndo atrás, ela que está vendo as dificuldades. Então, a gente realmente entende que a gente precisa trabalhar, ajudar essas pessoas que estão fazendo alguma coisa pelas outras. Agora, esse engajamento social também existe uma cobrança do mercado, né? Hoje é uma tendência no mercado para que as empresas participem disso. Eu acho que tem isso, tem essa cobrança, mas eu acredito que quando a gente começa a fazer, você faz porque entende que deve ser feito, né? Porque senão fica uma coisa muito artificial, né? Só uma cobrança da sociedade e você fazer porque tem que fazer. Eu acredito que é mais porque mexe com você, mexe com o seu time e aí você faz. Agora, pode acontecer também a situação de existir a cobrança do mercado e aí quando você faz, você enxerga a real importância daquilo. Sim, sim. É um gatilho, né? Pode ser um gatilho, né? Com certeza. Só para encerrar aqui, a gente deixa o microfone aberto para você fazer o apelo que você acha necessário para a continuidade do projeto. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né? Eu acho que sempre que a gente conta a nossa história, alguma pessoa também pode escutar e ter ideias para fazer algo parecido ou algo que possa ajudar as outras pessoas que estão precisando de ajuda. E para nós, eu acho que é bem essa parte de capacitação, né? Dizer que a gente tem essa fase agora de capacitação e entender pessoas, grupos, entidades aí que trabalham com isso para ajudar a gente nessa fase. Mas o mais importante é cada um que está na sua cidade, muito longe da gente, né, no Brasil inteiro, incentivar. Faça, ajude o próximo, que você vai ser retribuído em dobro. É muito bom, é muito bom. O JR Agro de hoje está chegando ao fim. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do empresário Roberto Aguiar. Foi um prazer receber você aqui, Roberto. Obrigado, o prazer é nosso e estou sempre à disposição para qualquer oportunidade de falar com todos vocês aí. Lembrando que você também pode conferir o JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.